Olá pessoal, eu sou a Bia Brandão, eu sou educadora parental pela disciplina positiva, eu sou consultora materna pelo Instituto de Apoio e hoje estou aqui para falar sobre um assunto que vira e mexe me pedem para falar lá no Instagram. Se você ainda não me segue, tá me vendo aqui no YouTube pela primeira vez, esse daqui é o meu Instagram e lá eu falo sobre diversas coisas, autoconhecimento, maternidade, criança interior, enfim, vários assuntos interessantes. E, bem, eu vim aqui falar sobre os desenhos. Eu dividi esse vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre desenhos que eu gosto muito e indico fortemente vocês assistirem, que é mais voltado a relacionamento familiar e a relacionamentos com os amigos num todo. Numa segunda parte eu vou indicar desenhos que eu considero muito bons, assim, para instigar a curiosidade da criança, criatividade, e que ensinam a gente também, de modo geral. Bem, vamos começar. Tem um desenho que eu gosto muito que se chama Simon. Simon é um coelhinho, ele tem um irmão mais novo, ele mora com os pais. E esse desenho, ele mostra bastante os desafios cotidianos que acontecem. O Simon tem vários episódios que tratam sobre alguma coisa, então tem um episódio que fala sobre o medo do escuro, o medo de dormir sozinho, o medo de ir na piscina, e ao decorrer do desenho ele vai trabalhando esse medo de forma bem leve, bem legal. E uma coisa que eu acho interessante desse desenho é que ele tem um irmãozinho mais novo, mas não é esse irmãozinho mais novo que normalmente passa, eu arrumando o cabelo, que normalmente passam nos outros desenhos, que é um bebê recém-nascido, que acabou de sair da maternidade e tal. É um irmão mais novo que já sabe falar, que já sabe se expressar. Então são outros tipos de conflitos, né, entre os irmãos, que rolam as tretas, a briga pelo brinquedo, as mentiras, então vai trabalhar isso também, confiança, encorajamento. Então tudo isso é trabalhado nesse desenho, eu gosto bastante. O próximo desenho que eu vou falar se chama Caillou. É um menininho de 4 anos de idade, super curioso. E ele tem uma irmãzinha. Eu não me lembro agora se no início ele não tinha ela. Mas pelo que eu me lembro, rolou essa transição da irmãzinha dele, a Rose, ir crescendo ao longo dos episódios. Não muito, né? Mas da fase bebê para um bebezinho maiorzinho, isso rola. E aí tem os conflitos entre os irmãos, né? Ela querer pegar o brinquedo, ele fica bravo, então mostra, assim, bem expressivo e bem real o que acontece, sabe? Não, é meu! E aí, o que fazer, como lidar com esses desafios que são tão cotidianos na nossa vida. A relação da frustração também aparece muito, do medo, a frustração que eu digo lá tem um episódio que tá nevando e ele quer ir pra fora e o pai fala assim: ai, Caillou, agora não dá, que ele tava limpando a neve, o pai, né? Agora não dá, vamos tomar o café da manhã e aí depois a gente vai pra lá, você vai comigo. Não, mas eu quero ir agora! E aí como que os pais lidam com isso é muito legal e muito alinhado com a disciplina positiva. Nesse desenho do Caillou, ele tem amigos também, que tem os seus desafios com os amigos. Agora que eu paro de falar, ele para de falar também. Complicado. Ele tem os avós que são super carinhosos com ele, que também ensinam coisas, que também tem esses desafios, né, de conflito, de relacionamento. Ele desenvolve bastante a questão socioemocional, sabe? De como você lidar com a sua frustração, da criança se expressar, como ela pode se expressar, como eles ensinam, assim, né, como que a criança lida da melhor forma com aquilo. Próximo desenho que eu recomendo fortemente e
que eu acredito que tá alinhado bastante com a disciplina positiva, se chama Lhama Lhama. É um desenho que tá na Netflix, que eu gostaria muito que o Gui assistisse mais vezes. Ai, vocês também têm aqueles desenhos que você fala, nossa, eu gosto tanto, eu queria tanto que meu filho assistisse. Lhama Lhama, ele é uma lhama. Eu acredito que ele tenha uns 7 anos, mais ou menos. Ao decorrer dos desenhos, eu não observo a presença do pai, então eu acredito, não tem nada escrito assim que eu vi, mas eu acredito que é uma mãe solo. E ela lida com ele de uma maneira tão alinhada com a disciplina positiva que eu fiquei super apaixonada. Ela fala, eles tratam, né, ao decorrer dos desenhos, dos episódios, bastante o encorajamento, bastante o foco em solução, que é uma das coisas principais, assim, da disciplina positiva. Trabalha bastante a perspectiva positiva das situações. Teve um episódio que o Lhama Lhama tava com dente mole, o primeiro dentinho dele, e aí ele caiu. O dente dele ele perdeu e ele tava muito chateado. E assim, ele falou, já era mais ou menos tarde, né? E ele falou assim, nossa mãe, mas agora eu vou ter que procurar, eu vou ter que ir em todos os lugares que eu fui, desde manhã até agora, para procurar o meu dente. Aí a mãe dele falou assim, Lhama Lhama, veja pelo lado bom, isso pode ser super divertido, você vai rever todos os lugares que você foi e a gente busca, vai ser como se fosse um caça ao tesouro. E aí já deu um ânimo nele, sabe? Então, esse olhar, essa perspectiva positiva é algo que a gente tem que aprender. Então eu recomendo também vocês, pais, mães, assistirem, porque a gente acaba aprendendo muito assistindo o Lhama Lhama, muito mesmo. Esse desenho e o próximo são, assim, o que eu mais recomendo para os meus seguidores assistirem, porque vai ensinar tanto vocês quanto as crianças a como lidarem com os desafios cotidianos da nossa vida. Bem, o Lhama Lhama, ele tá um pouquinho mais fresco na minha cabeça, porque eu assisti essa semana, e eu quero ressaltar aqui um episódio que o Lhama Lhama foi ao shopping com a mãe. E a mãe falou, olha, eu vou ter que fazer isso, isso, isso e aquilo. Ai, mãe, mas vai demorar muito? Olha, mais ou menos, né? Então ela fala assim da franqueza, né? Vamos lá, vamos. E aí, ao decorrer desse processo do shopping, que eles param para comprar tênis pro Lhama Lhama, uma camiseta pro Lhama Lhama, e aí ela precisa ir no mercado também. E aí no mercado ele já tá super entediado. E ele fala, mamãe, eu preciso mesmo ficar aqui, eu quero ir embora. E ela falou, Lhama Lhama, a gente precisa comprar as nossas coisas pra casa, né? E aí ele teve uma explosão emocional. Sabe o que ele fez? Ele jogou tudo do carrinho no chão. E aí ficou aquela galera olhando feio. E tipo... Por isso que eu falo pra gente assistir, né? Porque a mãe do Lhama Lhama, ao invés de, tipo, explodir com ele e tal, ela acolheu ele e não ligou muito, assim, pro que as pessoas estavam olhando, julgando. Ela só tinha foco pra ele, que é uma das coisas que a gente fala, né? Quando seu filho tá numa explosão emocional, que normalmente acontece no mercado, olha só que coisa. A gente tem que acolher, a gente tem que saber lidar da melhor forma possível com as nossas crianças de maneira respeitosa. E aí é o que vem, né? Entre ser gentil e firme ao mesmo tempo. Depois que ela acolheu o Lhama Lhama, ele se acalmou, ela falou, e agora, né? Você precisa catar as coisas que você jogou no chão. Que? Como assim? Eu não. Quem jogou no chão? Então vamos lá, só que agora eu não lembro exatamente o termo que ela usou, né? Mas ela fala de uma maneira muito respeitosa, olha, você jogou no chão, agora você cata. E ele catou. E aí ele falou assim, mas é muito chato, que não sei o que, não sei o que lá. E aí ela usou também uma outra coisa que foi a criatividade. Vamos olhar com outra perspectiva. Vamos tornar disso algo divertido. E aí depois que ele cata tudo, coloca no carrinho, arruma as coisas que ele tinha bagunçado, né?
O Lema falou assim: nossa, mãe, mas aí você ainda tem que fazer a compra? Não dá pra gente ir embora agora? Ela falou: olha, não dá pra gente ir embora agora, porque faltou mais algumas coisas. Você quer me ajudar? Então ela dá é como se ela tornou aquilo algo divertido, um jogo, sabe? Ela gamificou a lista de compras dela. E eu acho que é nesse sentido, assim, que a gente tem que lidar com os nossos filhos, sabe? É uma coisa que eu acredito muito. Quando eu tô vendo que o Guilherme tá entediado, tá alguma coisa, eu chamo ele pra participar. Que nem, ai, mamãe, eu tô com fome, não sei o que, tô com fome. Meu, e eu não aguento mais ouvir ele, eu tô com fome, né? Tipo, já vai, eu tô aqui fazendo, pô. Aí eu falo: Gui, você quer me ajudar? Nossa, na hora. Quero! E aí ele me ajuda, a gente conversa, dá risada, ele aprende também, né? Então, assim, é só ganha-ganha nessa relação. E por último, Daniel Tigre. Daniel Tigre, na primeira temporada, foi ele como filho único, e na segunda temporada já veio a irmãzinha dele. E aí também mostra esses desafios, né, de ciúmes, de como lidar com ciúmes e tal. Ele mora com os pais, ele tem muitos amigos, então também mostra esses conflitos entre os amigos. Tem um episódio que ele quer o mesmo instrumento que a outra pegou pra tocar. E o que eu achei bacana desse desenho é que todo episódio tem uma musiquinha. E normalmente, essa musiquinha fala sobre o real sentido daquele episódio. Então, por exemplo, tem um que eu me lembro aqui, que eu uso com o Gui, que se chama Adultos Voltam Sim. Esse desenho vai tratar em 2 episódios a questão do distanciamento. Porque ele não quer ir pra escola, que ele sente saudades dos pais, ou ele acha que os pais não vão voltar, alguma coisa assim. E a professora fala: adultos voltam sim, daqui a pouquinho a sua mãe chega pra vir te buscar. E também quando ele fica na casa dos avós. Então, todo episódio vai tratar de uma maneira bem lúdica, bem legal e com música, que eu acho que é pra fixar melhor na cabeça das crianças essas questões, sabe? De encorajamento, de foco na solução, de ser respeitoso com os outros. Então, assim, é um desenho que eu tenho uma paixão enorme e o Guilherme já assiste um pouco mais. E aí, por que eu acho que esse Daniel Tigre tá muito alinhado com a disciplina positiva? Tem um episódio que é o da praia. Eles vão pra praia, ele vai junto com o amigo dele e a família dele. Não sei se eu expliquei bem, mas ele vai com a mãe, com o pai e com o amigo dele. Aí, eles iam sair, começa a chover. E ele falou: ah, mas o que tem sair na chuva? Ah, filho, não dá pra sair, né? Porque senão você pode se molhar, ficar resfriado. Aí o amigo dele falou assim: e também a areia tá molhada, né? Não dá nem pra brincar. E ele fala: eu fico muito zangado. E aí o amigo dele falou também: eu também. E a mãe dele fala: eu também tô muito zangado. Então, essa maneira de se expressar já é um tipo de conexão que a mãe faz com a criança, né? Porque tá validando, eu te entendo, eu também tô assim, porque eu queria muito ir pra praia. E aí, olha só que interessante, ela fala assim: tudo bem você querer ficar zangado. Aí ele fala assim: ai, eu tô muito zangado. E aí começa a musiquinha: se você estiver zangado e quiser gritar, respire bem fundo e comece a contar. 1, 2, 3, 4. Então, assim, é muito legal, porque ensina essa autorregulação emocional para a criança. Ensina que tudo bem ele se sentir zangado, esse sentimento é válido, é bom, né? Porque o que a gente teve como experiência, né, que ficar zangado tinha uma consequência séria por se expressar. E na verdade a gente tem que ensinar as nossas crianças que tudo bem você se sentir assim, é normal, mas que a gente tem que saber lidar com isso da melhor forma. E ela fala assim: olha, a gente precisa pensar numa solução, mas assim a gente não vai conseguir, então primeiro a gente tem que se acalmar. E aí ela começa a cantar essa música de respirar fundo, se acalmar pra focar na solução. É incrível,
E aí ela fala, né, bom, agora que você tá calmo, pense no que você poderia fazer. Aí ele teve uma ideia. Bem, já que a gente não pode ir pra praia, vamos trazer a praia pra cá. Ela! E aí a mãe foi fazer alguma coisa na cozinha, né, pra comer e tal. E nisso, eles pegaram um balde, acharam um sol de brinquedo lá no quarto do Daniel, pra representar o sol na praia. Acharam conchinhas que eles pegaram outro dia. E aí o Daniel teve uma ideia. Olha, eu sei que debaixo da escada tem areia seca, vamos pegar ela? Vamos. Aí eles vão lá com um baldinho, pega a areia seca e esparrama pela sala. Aí nisso a mãe dele chega e ela fica muito brava, muito brava. Ela dá uma bronca nos meninos. E o que eu achei bacana disso é que mostra, né, que a gente também sai do sério. Isso é normal. E aí ela fala: o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês colocaram isso na sala? E ela fala: E aí o Daniel Tigre fala assim: mamãe, eu tô vendo que você tá com as bochechas vermelhas e tá com uma cara estranha. E ela fala: eu tô muito zangada. E aí eles começam a cantar a musiquinha de novo. Se estiver zangado e quiser gritar, respire bem fundo e começa a contar. E aí ela se acalma. E aí ela explica que aquilo lá não pode fazer, né? Pra eles arrumarem outro jeito de trazer a areia pra cá. E aí a solução que eles tiveram foi limpar tudo aquilo e colocar como se fosse um lençol da cor da areia para representar a areia e um lençol azul para representar o mar. Então é assim, todo desenho é assim, tem essas musiquinhas, tem essas falas, são detalhes que a gente pega da conversa que fazem toda a diferença da maneira como a gente fala, de uma maneira gentil e respeitosa com as nossas crianças. Eu recomendo, de novo, vocês assistirem todos esses desenhos, pelo menos um episódio de cada um que eu falei aqui, para vocês observarem se vocês se identificam ou não, se vocês gostam ou não, mas esse do Daniel Tigre e do Lhama Lhama, recomendo de olhos fechados. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Bem, eu espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você gostou. Deixa aqui nos comentários se tem algum outro desenho que eu não mencionei e que vocês gostam muito, que vocês observam também que estão alinhados com a disciplina positiva. Eu gosto muito desses três que eu falei, do Caillou, do Daniel Tigre e do Lhama Lhama, que eu acho que tá muito alinhado com a disciplina positiva, que eu sempre vejo, assim, ferramentas que eles trazem da disciplina positiva pro desenho. Compartilhe com seus amigos, nos grupos de mães, que isso vai me ajudar muito e vai me motivar mais ainda a fazer mais vídeos como esse, porque dá um trabalhão. E deixe o seu like, se inscreva, que eu pretendo continuar fazendo vídeos parecidos, falando sobre disciplina positiva, sobre criação consciente, parentalidade consciente. É isso aí. Muito obrigada pela atenção, um beijo, tchau!